Olá, boa tarde, professoras, professores, como é que vocês estão? Vou gravar uma live bem curtinha para falar um pouco desse material aqui, que é o Jogo da Memória das Profissões. Esse material é um dos materiais mais antigos que a gente tem e também um dos mais vendidos, que é o Jogo da Memória das Profissões. Oi, Billy, tudo bem? E esse material, o que eu quero destacar é que, além de ser um jogo usado para aprender vocabulário, você também pode usá-lo para ensinar a estrutura da língua. Então é um material bem flexível. Inclusive esse material aqui, esse jogo, tem um curso que eu vendo que tem 50 maneiras de usar esse material. Então é um material muito flexível. Eu vou mostrar algumas das cartas e vou dar algumas sugestões de quais tópicos vocês podem usar, certo? Então ele é para ensinar as profissões, ele vem, uma carta é o desenho da profissão e a outra carta é a profissão escrita, certo? Aqui vocês já podem começar a ter algumas ideias, né, do que vocês podem usar. Então esse aqui também, mais um, né? Então ele vem dessa maneira. A maioria dos nossos jogos, ele sempre tem uma carta com uma figura e outra carta com a palavra escrita, porque a gente já começa a ensinar inglês aí. Provavelmente no futuro a gente vai fazer alguns com duas figuras para as crianças, mas vai ter alguma coisa escrita sim, porque eu gosto de fazer materiais flexíveis. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá. Para que eu posso usar esse material aqui? Se você tem alunos que estão iniciando o aprendizado, estão aprendendo, por exemplo, o alfabeto, a minha sugestão é que, é claro que primeiro que você pode ensinar as profissões, ensinar o alfabeto e depois você pode pedir para que um aluno pegue a carta, vire para o colega e ele fica com essa carta aqui, com a palavra escrita virada para ele. E aí ele faz a pergunta: How do you spell photographer? E o outro colega vai soletrar e eu fico aqui com a minha colinha vendo se ele vai soletrar corretamente ou não. E depois eles podem inverter mudando de carta. Então vejam só que ele já começa fazendo uma pergunta: How do you spell? Eu acredito muito que o ensino do vocabulário deve vir acompanhado do ensino da estrutura da língua, certo? Então essa é uma sugestão se você está ensinando o vocabulário. Se você está ensinando o verbo to be, o tão famoso verbo to be, que eu quando dei aula na faculdade fiquei chocada que os alunos da FATEC não sabiam nem o verbo to be. Então você pode usar fazer perguntas com o verbo to be. Is he a doctor? No, he is a photographer. Is he a photographer? Yes, he is. Então você pode usar todas as cartas para fazer as perguntas. E a minha sugestão sempre é que primeiro ensina o vocabulário, modela a pronúncia, brinca de jogo da memória e depois você pode fazer as perguntas para a classe toda. Pode inclusive fazer perguntas de todos. Is she a reporter? Aqui eu estou fazendo a pergunta mais simples, né? Para aquele primeiro dia de aula. Is he a singer? Is he a firefighter? E assim sucessivamente. Então, dá para usar com aqueles alunos que começaram o aprendizado. Já estou ensinando double-age questions. What does she do? She's a hairdresser. Where does she work? She works in a hair salon. What time does she start? She starts at 9. What time does she finish? She finishes at 7 o'clock. Então vejam que eu também posso usar para praticar terceira pessoa do singular, também para praticar double-age questions, certo? Eu posso imaginar mais uma. What does she do? She's a vet. Where does she work? She works in a clinic. What time does she start? She starts at 7. What time does she finish? She finishes at 3. Posso acrescentar mais uma pergunta. Does she like her job? Yes, she does.
Então, isso tudo, todas essas perguntas você pode deixar ali na lousa para que o seu aluno tenha um banco de perguntas para ele, se ele esquecer, ele sabe onde buscar ajuda. Tudo isso vai dando vai dando apoio para ele, para que você construa a tão desejada fluência. A tão desejada fluência começa assim, repetindo palavras, depois fazendo pequenas perguntas e nesse caso aqui, que eu dei a sugestão, fazendo pequenos diálogos. What does he do? He is an engineer. Where does he work? He works in a construction company. What time does he start? He starts at 7. What time does he finish? He finishes at 5. Does he like his job? Um simples card. Por que isso facilita o aprendizado dos seus alunos? Queimou uma luz aqui, eu tô sem energia, mas acho que tá dando para ver bem, né? Isso facilita porque muitas vezes você fala para os seus alunos, dá as perguntas, mas não dá os cards. Vai ser ruim porque eles vão ter que imaginar a profissão. Aqui você já deu a profissão, você já deu uma grande parte da resposta para eles. O que eu quero dizer com isso é que com os cards a gente consegue fazer um aprendizado, desenvolver um aprendizado passo a passo guiado. Muitas vezes, e vocês também devem ter esse tipo de experiência, a gente pede para que os alunos falem alguma coisa e eles ficam quietos, mudos, né? Então, com o card, eu já tenho uma parte da resposta. Uma professora me perguntou hoje, como é que eu faço para trabalhar em classes de 20 alunos? Duas respostas. Ou você compra um jogo, se você quiser usar como jogo da memória, você tem que comprar um jogo da memória para cada 6 alunos. Não é gostoso você usar um jogo da memória para 10, para 6, até 6 dá. Ou você faz uma dessas atividades que eu estou sugerindo. Essa aqui de fazer perguntas, anterior de perguntar sobre how do you spell. Então, dá para ensinar o verbo to be, dá para ensinar o simple present. Dá para ensinar, se você usar um pouquinho mais a imaginação, dá para ensinar também, se eu quero contar, eu quero saber o que aconteceu ontem. What did he do yesterday? He went to work at 8 in the morning. Ou he started work at 8 in the morning. He finished at 5. Você pode colocar um banco de perguntas também. E aí, as perguntas que a gente fez no presente, você pode fazer no passado. É muito bom para você praticar também o uso do presente simples em inglês. Você pode, inclusive, uma atividade bem gostosa, eu sempre recomendo que você tenha um sino. E você pode mostrando o sino, por exemplo, e fazer a seguinte pergunta: What does he do? Quem tocar o sino vai falar he is an engineer, certo? Então, a gente tem maneiras muito divertidas, muito gostosas de você fazer com que os seus alunos falem. Eu acredito que uma das habilidades mais difíceis para a gente desenvolver é a habilidade da fala. Então, com essas atividades, oi, teacher Lucas, tudo bem? Com esses exercícios, com essas atividades, fica muito fácil você engajar os seus alunos. E é isso que a gente quer, alunos falantes. Quando tem competição envolvida, ele vai querer falar, ele vai querer participar. Outra coisa que eu quero, outra atividade bem gostosa, ó, você precisa de um elástico. Coloca aqui. Eu posso pegar uma carta, eu não vejo, eu coloco aqui a carta e aí eu tenho que fazer 5 perguntas para adivinhar. Aí eu tenho que fazer perguntas com Do I work in a school? Do I work long hours? Do I work alone? Do I work in a team? Do I work in an office? Então, vejam que você também pode deixar, se quiser, um banco de perguntas. Olha que maneira gostosa de você
de você engajar os seus alunos. Se estivermos online, qual é a sugestão? Você também pode, se você tiver online, você pode mostrar a carta. Muitos professores usam os nossos jogos online também. Se tiver online, você pode não mostrar, aí ele vai ter que fazer a pergunta e você vai ficar com a carta. Aí eu não sei se você dá aula no online one-to-one, mas se for one-to-one, você fica com a carta, ele faz as perguntas, né? Você responde e depois você mostra para ver se ele aprendeu ou não. Ou aquelas outras sugestões que eu dei, né? Se você tá online, how do you spell? What does he do? He is an engineer. How do you spell engineer? Aí ele vai ter que soletrar e você one-to-one. Oi, Billy, one-to-one, então tudo que eu fiz dá para você fazer mostrando o card. E eu vou te dar uma razão. Por que você deve usar card e não usar figuras? Quando a gente usa figuras, na maior parte das vezes, você usa a figura e coloca ela na tela toda. O aluno não vê o seu rosto e o aluno não vê a sua boca. É muito importante o aluno ver a sua boca, porque ele vai ver como você pronuncia as palavras, certo? Respondi, Billy? Que mais? Aí no manual de instruções, a maioria dos nossos jogos tem o manual de instruções. Eu tô incomodada aqui porque acabou, a luz ficou. E daí, eu vou dar algumas sugestões, Billy. Billy, é isso? Billy Lee. Eu vou dar algumas sugestões que você pode usar online também. Você pode fazer as perguntas e quem escrever primeiro no chat, por exemplo, é o campeão. Esse tipo de pergunta que eu vou fazer agora, ele vai ter que responder com a profissão. Por exemplo, who teaches at school? A teacher teaches at school. Vejam que na resposta ele vai ter que usar o S no verbo. Who builds houses? An engineer builds houses. Ou outro tipo de pergunta. What does aí mais aberta, né? Os cachorros estão loucos aqui, os cachorros da vizinhança. Não sei se vocês estão ouvindo, mas vamos lá. What does a teacher do? Quem tocar primeiro, a teacher teaches. What does a driver do? A driver drives cars. Então, esse tipo de pergunta já está aqui prontinha para você usar. A gente, aqui na Play to Learn, tenta, na medida do possível, dar a aula o máximo de preparada para vocês, né? Para que seja mais fácil. Ou, por exemplo, você pode fazer um quiz e perguntar: a person who works in a restaurant serving food. Quem tocar primeiro e responde: a waiter or a waitress. A person who drives cars. Aí você vai dando as dicas que pode ser feito online também. A person who drives cars. Quem tocar o sino primeiro? Driver. A driver drives cars. Aí você decide se você quer respostas curtas ou se você quer frases. E, né, tudo vai depender do nível dos seus alunos. E, por exemplo, dá para ensinar também, com um pouquinho de imaginação, present continuous. What is he doing? He's taking a picture. What's he doing? He's working. He's programming. Que mais? Vamos lá. What's he doing? He's putting out a fire. What is he doing? He is singing. What's she doing? She is interviewing. What's he doing? He is cooking. Então, dá para ensinar o to be, dá para ensinar o simple present, dá para contar, falar o que eles fizeram no passado, dá para ensinar o simple past, dá para ensinar o present continuous e dá para ensinar também, dá para praticar frases simples com o present perfect. Have you ever worked as a cook? Have you ever worked as a reporter? Pode ser, have you ever seen a reporter?
Have you ever worked with a reporter? Aí vai depender do nível dos seus alunos, mas estão aprendendo o present perfect. Você quer que eles pratiquem have you ever. Aqui fica também uma prática significativa, porque tem a carta. Ele tem que perguntar sobre a carta. Você já está dando uma opção para ele. Ele não vai ter que se preocupar muito, certo? Tem outras maneiras, né, de você usar o jogo. Por exemplo, com o boliche. Eu tenho aqui um kit de boliche, né? Você pode... Derrubei uma... Você pode colocar as cartas embaixo, eles jogam a bolinha, né? Tem a bolinha, é um kit de boliche de plástico baratinho. Joga a bolinha, derrubou 3 cartas. Ele vai ter que fazer 3 frases, por exemplo, no presente simples com as cartas. Falando, por exemplo, onde eles trabalham. He works in a club. Faz de conta que eu derrubei essas 3. She works in a TV station. He works in a restaurant. Então, olha só que maneira como ele vai ficar compelido a falar, né? Porque é uma atividade dinâmica. Então, eu já dei sugestões com o elástico, né? Para você colocar o elástico aqui. Eu já dei sugestões para você usar com um bowling set. Eu já dei sugestões para você fazer com um sino. Dei várias sugestões para fazer com sino, né? Você também pode, esse aqui os alunos gostam muito, ó. Vamos ver se cabe nesse copo. Esse copo normalmente eu uso. Não, essa carta mas normalmente eu uso a carta pequena. Você pode ter um copo maior. Coloca a carta aqui, coloca o papel, amarro com o elástico, coloco o elástico aqui, chama Punch a Word and Make a Sentence. Então ele vai, punch a word, ó, não consegui, não furei, não faço uma frase e não marco ponto. Consegui furar, pego a minha carta, agora eu tô falando de outro jogo. Pego a minha carta e faço a frase. Dá para usar com os de profissões também, só que esse meu copo é um copo pequeno. Você pode pegar um copo maior. Então, acho que é isso, gente. As sugestões que eu queria dar. Dá para fazer mais muitas sugestões. Lembra que esse jogo aqui, o jogo da memória das profissões, tem um curso com 50 maneiras de usar esse jogo. Então, dá para fazer muitas coisas. Eu estou fazendo uma live curtinha para dar algumas sugestões. Eu vou deixar essa live salva aqui. Vou subir essa live no YouTube. Então, se você quiser compartilhar, se quiser compartilhar agora, manda para algum professor. Se não, vem aqui depois, eu vou deixar ela salva. Compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que algum professor, algum colega seu que está procurando atividades dinâmicas vai encontrar alguma atividade aqui para fazer com seus alunos, certo? Então era isso que eu queria falar para vocês. Oi, Bilili, obrigada por ficar aqui comigo. E qualquer dúvida, manda um direct que eu vou ter o maior prazer em responder. Tchau, tchau. Boa tarde.